paz, igreja. Deus abençoe você nesta nossa manhã, essa manhã linda que vai acontecer, que vai chegar daqui a pouco, né? Daqui a pouco sai o sol, desta nossa quarta-feira de mais um dia da nossa devocional 40, 7, 12. 40 dias às 7 horas da manhã por 12 minutos. Que o Senhor abençoe sua vida neste momento, que Deus traga uma revelação para o seu coração, que você receba algo novo do Senhor em nome de Jesus, e que toda obra maligna contra a tua vida caia por terra, e que o Senhor te ensine, te traga uma revelação para esta manhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o trecho de Marcos, capítulo 9, vamos continuar a palavra de Deus. Diz assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomadas de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Quer que discutieis com eles? Um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste homem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Até aqui. Vamos fazer o que nós temos feito sempre? Vamos ler agora o texto com as nossas palavras? Bom, esse trecho da palavra de Deus nos fala que Jesus se aproxima da multidão, e quando Jesus chega perto da multidão, há um grupo de pessoas discutindo com os discípulos. A palavra de Deus diz que Jesus se surpreende com isso, porque eles estavam ali discutindo uns com os outros, e Jesus então pergunta para os escribas que estavam ali: O que vocês estão discutindo com os meus discípulos? E aí, no meio desta pergunta, aparece o pai de um menino que está endemoniado e ele tem um espírito mudo, e o pai fala: Olha, nós estamos aqui discutindo porque eu trouxe meu filho tem um demônio violento que o lança no fogo, o lança na água, está tentando destruir meu filho, e os teus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. Jesus faz uma pergunta interessante, porque nós sabemos que Jesus é Deus, que Ele sabe todas as coisas, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, conhece todas as coisas. Mas Jesus faz uma pergunta para que nós pensemos nela: há quanto tempo esse menino está assim? E o pai diz: desde a sua infância, desde pequenininho. E Jesus então, quando Jesus está fazendo essa pergunta, ele vê a multidão que está em volta concorrendo, discutindo: o que está acontecendo? Será que Jesus vai libertar? Será que esse menino vai ser salvo? Não vai? O que vai ser feito? E quando Jesus vê essa concorrência, Jesus imediatamente dá ordens ao espírito imundo para sair, e Jesus fala para aquele espírito imundo: não volte mais,
e chacoalha o menino de tal maneira, porque quem já viu um espírito imundo numa pessoa, ele é violento, e ele arrebata o menino no chão, o jovem no chão, de tal maneira que quem estava olhando pensa que o jovem morreu. E Jesus então pega pela mão, levanta e o entrega a seu pai. Quando eles entram na casa, os discípulos perguntam para Jesus: Mestre, por que nós não conseguimos expulsar os demônios? Nós estamos fazendo isso, já curamos outras pessoas, mas por que este daí não saiu? E Jesus diz: olha, existem castas de demônios que só saem por meio de jejum e de oração. Aí eles vão para Galileia. Jesus continua ensinando os discípulos a respeito de que ele morreria e ressuscitaria, e os discípulos continuam não entendendo nada e não fazem pergunta nenhuma para Jesus. Lembra, nós aprendemos isso ontem: se eu aprendo algo, o Senhor me acrescenta. Se eu não aprendo, isso vai fazer diferença na hora que eu precisar da ajuda, né? Que eu precisar do mover de Deus sobre a minha vida. Se eu não sei como me mover, eu vou me machucar. Foi o que aconteceu com os discípulos, já falei isso ontem. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, eles, por não saberem nada sobre a ressurreição, ficaram perdidos. E nós aprendemos que nós precisamos aprender as coisas para quando coisas difíceis acontecerem, nós temos as respostas. Bem, nós vamos orar e vamos meditar na palavra para esta manhã. Amém? Senhor, eu peço que o Senhor traga revelações agora para os teus filhos e que cada um, Senhor, receba do Senhor uma experiência para o dia de hoje. Eu sei que muitos vão estar ouvindo esta mensagem em horários diferentes, mas eu clamo que o Senhor traga do teu poder para cada um e cada um receba a sua porção, não importando o horário que receberem. Que venha a porção sobre eles e que todo o poder das trevas caia em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, vamos meditar em algumas coisas interessantes aqui. Primeira coisa que nós vamos meditar é com relação ao tempo que esse menino estava possesso, tomado por um demônio. Primeira coisa que nós temos que meditar é que os demônios não vêm para brincar com as pessoas, eles são violentos, eles entram nas pessoas para machucar, para ferir, trazendo muitas vezes problemas de enfermidade, como esse menino era surdo, jogando ele no chão, fazendo com que ele parecesse com um doido, mas não era. E a pergunta de Jesus ali não era para ele, mas era para nós, que isso estava acontecendo já há muito tempo. Então eu quero que você medite um pouquinho sobre isto, que se Deus não tomar o controle da nossa vida, nós podemos já há muito tempo estar há muito tempo sendo dirigidos por demônios. Quantas pessoas não são controladas, dirigidas por demônio por muitos anos e não percebem, até que se encontram com o Senhor Jesus Cristo? Medite, será que não existem áreas da nossa vida, da sua vida, que não pode estar sendo controlada pelo inimigo desde a infância? Como a questão de sexo, a questão de imoralidade, ou a questão moral, a questão de violência. Será que não existem áreas da vida que os demônios não podem estar lançando você no fogo, na água para te destruir, controlando a tua vida? Se você já se encontrou com o Senhor Jesus, essas áreas de controle, elas precisam ser quebradas. E há poder no nome do Senhor Jesus para quebrar isso. Não importa há quantos anos que você vem sendo controlado pelo inimigo, a partir do momento que você se encontra com ele, a libertação pode acontecer se você crer. Essa é a segunda coisa para meditar. O pai do menino já não tinha mais fé em nada. Ele disse assim: olha, eu não creio mais nada, se o Senhor pode. Ele já deve ter procurado ajuda em muitos lugares. E Jesus então dá uma resposta para aquele pai: tudo é possível ao que crê. E aquele homem imediatamente pegou a palavra do Senhor e falou: eu creio. E chorando ele disse: eu creio. Interessante essa declaração de Jesus: tudo é possível ao que crê. Você crê? Quais são as áreas na sua vida que você tem passado por dificuldades que você precisa crer que elas vão acabar, como acabou o sofrimento deste pai ao ver o seu filho sendo lançado por terra toda hora pelos demônios? Você crê que o sofrimento, a luta, ela pode acabar? Se você crê, tudo é possível ao que crê. Você crê que pode haver um basta na sua vida, desta questão de nunca ter nada, o seu dinheiro acabar sempre antes, logo quando você recebe,
Você crê que você pode viver uma vida sem dívida? Você crê que você pode ter uma família abençoada? Você crê que o Senhor pode curar você da sua enfermidade? Você crê? Tudo é possível ao que crê. Se você tem o Senhor Jesus na sua vida, creia, porque não há limites para Ele agir na nossa vida. O único limite para que nós podemos colocar, para que o Senhor não haja na nossa vida, é a incredulidade. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A Bíblia também diz em Hebreus 11 que Deus é galardoador daqueles que creem, daqueles que têm certeza de que o Pai vai operar. Deus se agrada disso. Então creia que certas áreas que estão sendo difíceis na sua vida, elas vão acabar, porque o Senhor vai agir sobre elas. E profetize isso. Outra coisa para meditar. Você já viu que Jesus disse para o demônio? Jesus disse assim para o demônio: saia desse menino, desse jovem, e não volte mais. Aqui é outra coisa para meditar. Então quer dizer que espíritos imundos podem sair e voltar? Sim, o próprio Senhor Jesus nos ensinou que quando uma casa fica vazia, os demônios, eles dizem: voltarei para a minha casa. Então nós precisamos meditar sobre uma coisa. As áreas que eu tenho vencido e que o Senhor Jesus tem sido o Senhor da minha vida, eu tenho deixado o Senhor dirigir, eu tenho deixado essas áreas plenas e cheias do Espírito de Deus para que os demônios não voltem? Ou eu tenho expulsado os demônios, tenho repreendido esses espíritos imundos e depois abaixo minhas guardas, depois eu me esqueço do que eles já fizeram e eles voltam e fazem uma arruaça muito maior? Lembre-se, o espírito imundo ele procura voltar para continuar fazendo as suas arruaças, sua destruição. João 10:10, ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. O ladrão só sabe destruir. Então vigie para que aquilo que já saiu da sua vida não volte mais, em nome de Jesus. Amém? Bom, outras coisas nós poderíamos meditar nesse texto, mas eu vou deixar para você meditar, eu vou deixar para você pensar. Tem coisas lindas que o Senhor fala aqui com relação aos discípulos, né? Os discípulos perguntam: por que nós não pudemos? Porque Jesus disse: existem certas castas que só saem com jejum e oração. Então existem batalhas espirituais que são de outro nível, né? São batalhas que nós precisamos orar mais, jejuar mais e esperar a vitória. Tem muitas coisas aqui que o Senhor poderia nos ensinar sobre uma geração perversa, uma geração dura de coração que não acredita nos milagres. Poderíamos meditar também sobre isso. Muitas coisas. Que Deus fale ao seu coração neste dia de quarta-feira, que o Senhor te ensine coisas a mais e que você possa estar vigiando para que o inimigo não volte, para que você possa estar vigiando para que tudo aquilo que que você tenha enfrentado de dificuldade, você creia que vai acabar, que você possa estar vigiando e tomando posse de todas as bênçãos do Senhor para você. Deus te abençoe, tenha um bom dia, graça e paz.